bem-vindo ao Dental Connection, o mais novo podcast da Bel. Eu, professor Dr. Ricardo Juguidar, e estaremos aqui com a doutora Maria Amélia, com o doutor André, toda semana levando informações sobre a sua carreira. Agora vou passar a palavra para a doutora Maria Amélia. Olá, é um prazer estar com vocês aqui hoje no primeiro episódio do nosso podcast, que foi criado justamente para levar informação para você, cirurgião dentista formado há pouco tempo, há muito tempo, ou você, estudante de odontologia, ou você que simplesmente tem o sonho de fazer odontologia e levar essa profissão para sua vida. Toda semana estaremos aqui com conteúdos e convidados das mais diversas áreas da odontologia, tanto da parte de dentro quanto de fora do consultório. Eu sou a doutora Maria Amélia Juguidar, eu sou especialista em implantodontia e periodontia. Eu atuo na área há 10 anos, diariamente no consultório e nos cursos. Sou professora dos cursos de especialização básico e intermediário da Escola de Pós-Graduação da Bel e sócia fundadora da EMEA Clínica junto com o Dr. André Felipe Murad. Olá a todos os ouvintes, um grande prazer, de estar aqui nessa mesa com duas pessoas com qual eu admiro muito e convivo todos os dias há 13 anos. Então a gente tem muita história para contar aqui junto com os nossos convidados, que são pessoas também de muita referência para a gente, pessoas no qual eu me espelhei muito, pessoas no qual eu aprendi muito e hoje posso dividir um pouco do conhecimento, das conversas, das risadas, dos congressos, Eu acho que o nosso intuito nesse programa é justamente ajudar você, dentista, a se planejar na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, entender que a odontologia é uma grande profissão, mas que a gente passa por momentos também de dificuldade, como a gente pode sobressair nesses momentos. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, implantodontista, sócio também, fundador da clínica junto com a Maria Amélia. Então nós estamos aí com muito tempo de estrada, e tenho certeza que a gente vai agregar muito para todos os nossos ouvintes, Ricardo? E com o passar dos programas, vamos trazer bons convidados também, no qual vocês podem se espelhar e aprender um pouco com eles, Ricardo? Faltou o Dr. Ricardo se apresentar. Pois é, meus amigos, eu sou o Dr. Ricardo Juguidar, sou doutor, mestre, especialista em implantes dentários, especialista também em radiologia e imaginologia. Quando nós pensamos em fazer esse podcast, não foi para fazer um podcast para ensinar especialidades de odontologia. Então, nós não vamos ensinar ninguém a fazer implante, periodontia. Nós estamos aqui para falar sobre a carreira, porque nós sabemos que é uma longa estrada, desde que você se forma, até você se fixar na profissão. Você ter uma estabilidade financeira e profissional. Então, o intuito desse programa é cada um de nós, e daqui para frente, nossos convidados, contar qual foi o caminho que eles trilharam para o sucesso. E, gente, sucesso não é só dinheiro. Claro que profissão é para ganhar dinheiro, tá bom? Mas a gente tem que ter aquela satisfação pessoal, profissional, de competência. Então, o que a gente quer que vocês prestem atenção em todos aqui nos convidados que virão daqui para frente semanalmente no nosso podcast, é quanto que eles planejaram. Planejamento é a palavra correta, Se você não planejar a sua carreira, o tempo vai passando e passa muito rápido. Quando você se vê, está trancado 5, 10 anos dentro do seu consultório ou no emprego e não investiu, não pensou no seu futuro. A pergunta que a gente sempre faz para todo mundo, eu faço na odontologia, mas em todas as carreiras, é assim: aonde você quer estar daqui 5 anos? Você pode querer um monte de coisa, mas você vai se planejar para isso? Você acha que está certo isso, doutora Maria? Com certeza, porque não adianta a gente se ver em um lugar e não fazer nada para chegar lá. Então, a primeira coisa é imaginar como nós queremos que seja o nosso futuro, e traçar um plano para chegar lá. Porque não adianta só querer e não se mexer, não ir atrás. E principalmente na profissão. E a odontologia é uma profissão maravilhosa, acho que todos nós aqui concordamos. Mas como todas as profissões hoje em dia, é uma profissão muito desafiadora, principalmente de começar. Então, traçar um plano para após a sua formatura, ou você que já está na odontologia e se sente estagnado, traçar um plano para como você pode melhorar isso através de cursos, especialidades. Hoje em dia, muito a questão da internet, marketing, como atrair os pacientes.
A odontologia é aquela profissão que engloba milhares de profissões. Que é diferente de, não sei, uma administração, uma publicidade, que você se forma e vai trabalhar para alguém. Se eu vou trabalhar numa empresa, aquela empresa tem toda a estrutura. Então, o RH vai me contratar, a parte financeira, alguém ali, não sei quem é que resolve, alguém resolve. Eu vou chegar, vai ter o meu computador para eu trabalhar, vai ter o que eu tenho para fazer, o que eu não posso fazer. E quando a gente tem um consultório, não só tem um consultório, né? Mesmo dentistas que trabalham para terceiros, é uma realidade completamente diferente. Então, assim, nós que temos consultório, a gente tem que se preocupar primeiro com o consultório. Então, precisa montar um consultório, que é algo complexo, porque não é uma sala com uma cadeira, né? Tem todo o equipamento que é necessário para montar um consultório. Né? Exatamente. Todas as regras, porque a gente tem a questão da vigilância, corretíssimo, né, gente? Mas, assim, milhares de regras para seguir. Então, você monta um consultório, você precisa chamar a vigilância para ir lá, para ver se tá tudo ok, o que não tá ok, o que precisa mudar. Precisa... não vou falar que precisa de uma secretária, porque a maioria das pessoas não começam, né, com secretária. Então, a maioria das pessoas, a maioria dos cirurgiões dentistas, no início, são seus próprios secretários, né? Então, fiz isso durante muito tempo. Sim, né? A gente tem que passar telefone, responder o WhatsApp, ligação, agendar paciente. Aí tem que fazer o marketing do consultório, porque a gente precisa divulgar isso para as pessoas chegarem na gente. Também... Muitas vezes você lava o seu próprio instrumental, põe para esterilizar, manda o trabalho protético para o laboratório. Então, assim... Atende a porta, passa pano no chão. Exatamente. Lista de material, se você não comprar o material, não vai ter material. Né? Diferente de você ter um emprego, que você chegar lá, tá tudo pronto. O Doni, que trabalha aqui, que tá cuidando aqui da gente, do nosso podcast, ele tem todo o trabalho que ele faz aqui, mas ele chega aqui, tem o estúdio, tem a câmera, tem a mesa, tem a TV. Se ele chegar e não tiver isso, ele vai falar, gente, não vou poder trabalhar, desculpa, tô indo embora. E na odontologia é diferente, nós precisamos cuidar de tudo. Gerir toda essa máquina que precisa funcionar perfeitamente. Então, e fora isso, você tem que estar atendendo o paciente. Tem esse detalhe, esse pequeno detalhe. E se especializando. Porque não adianta você ter a clínica mais linda do mundo, mais luxuosa, fazer foto, ter um Instagram cheio de seguidores, isso, aquilo. Tecnologia, ter tecnologia. Se você não sabe o que você está fazendo. Se na hora de colocar a mão na massa ali, de atender o seu paciente, de fazer o seu trabalho, que é o seu trabalho principal, você não está preparado. Gente, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que nós somos 3 gerações diferentes uma da outra. A doutora Maria Amélia e a doutora André nem tanto tempo de diferença, mas também tem um tempo de diferença, mas eu já sou bem antigo na odontologia, eu tenho mais de 40 anos de formado. Então eu peguei uma realidade da odontologia que hoje não existe mais, tá bom? Eu tenho uma pergunta para você. Pode. Por que você escolheu odontologia? Muito bem. Por que eu escolhi odontologia? Olha, gente, são muitas situações, né? Eu, na verdade, fui protético antes de ser dentista. Eu estava terminando o colegial e estava procurando uma profissão para fazer. E eu não tinha muitas opções, até por uma questão de restrição financeira, etc. e tal, mas eu tinha um amigo meu que era protético, achava que era interessante e fui fazer prótese. E que ano foi isso? Só pra gente... Isso, 1977, né? Faz bastante tempo. Sacanagem, Ricardo, ela tá querendo dedar a tua idade. Tá querendo dedar, eu tô quieto aqui, não quero falar que idade eu tenho, né? Tá me pondo contra a parede. Mas, quando eu entrei eu fiz faculdade de prótese bucomaxilofacial na época, era uma faculdade que treinava o protético a fazer não só prótese dentária, mas, sabe, um olho. Bom, os nossos ouvintes aí sabem o que é bucomaxilofacial. E fui trabalhar num serviço com um grande professor chamado Silvio Borax na época. Eu era protético nesse serviço, tinha vários dentistas. E de vez em quando ele me chamava para auxiliar numa cirurgia. Que eu era protético, me ajuda aqui, porque era um serviço que tinha muito movimento, mas não tinha auxiliar, não tinha estrutura, nada. E um dia ele falou para mim, olha, você tem jeito para isso, pô, faz odontologia. E naquele ano mesmo eu prestei vestibular, entrei e fui fazer odontologia. E me encantei, porque assim, é uma coisa que a partir do primeiro dia de aula, tudo que eu via aquilo tinha a dizer comigo, né? Tudo que eu ouvia, falava, puxa, isso é importante. E aprendi aquilo fácil. Eu sempre gostei de coisas que eu via e aprendia fácil. Bom,
Fui fazendo faculdade, trabalhando como protético, né, durante muitos anos, e trabalhava em outras coisas também, pela necessidade, mas isso não vem ao caso. Mas isso é importante, É importante, eu tinha... Entender que, assim, hoje, desculpa interromper, mas assim, hoje a pessoa tem que... Muito fácil a pessoa olhar e falar assim, o Ricardo tem uma escola maravilhosa, não sei quantos alunos, uma pessoa de respeito, que produziu muito, e a pessoa precisa entender que isso teve uma curva enorme na tua vida, de muita dedicação, Sim. de você estudar, trabalhar. Quantas horas você dormia por dia? Pois é, dormia 3 horas. Durante a faculdade, dormia 3 horas por noite, porque eu tinha faculdade e 3 empregos. Gente, mas isso, de maneira nenhuma, isso é uma reclamação, tá bom, gente? O que eu quero dizer isso, para mim, é uma coisa que muito me honra e envaidece, porque era um projeto. Eu tinha esse projeto. Eu falava, gente, eu quero fazer faculdade, eu sei que vou ter que me dedicar durante o período dessa faculdade, vou dormir pouco, vou passear pouco, vou viajar pouco, mas não tem importância, eu tenho um objetivo, que era terminar a faculdade e ter uma carreira na odontologia, que era e ainda é hoje uma grande profissão, né? Ainda é hoje uma grande profissão. Tem muita concorrência, é isso que eu quero falar para vocês. Quando eu me formei, eu montei um consultório na minha casa, eu tinha acabado de casar, não tinha dinheiro para pagar 2 aluguéis. Então, e ainda tinha o laboratório de prótese, né? O último, eu faltava 6 meses para me formar, casei, montei o laboratório em casa, na minha casa. Logo que eu me formei, depois de 6 meses, montei o consultório em casa, arrumei um emprego de um lugar do Sindicato dos Motoristas de Táxi, que o doutor Francisco era meu chefe. Quando eu me formei, ele falava assim, brincando, Ricardão, vem trabalhar aqui comigo, porque você é bom de fazer dentadura, Ricardão, você é bom de fazer isso, aquilo. Fui lá, era pertinho de casa, para mim, todo o salário era muito bom, e trabalhava. Chegava na minha... Olha, veja bem, eu trabalhava de manhã na minha casa, à tarde na minha casa, no sindicato, das 18 às 21 horas. Chegava na minha casa às 21 horas, é muito legal. Tinha 8, 10 taxistas me esperando no terraço, porque não fazia todo o serviço no sindicato. Então, fazia um canal, naquela época fazia pivôzinho, coisa que não fazia no sindicato. E, gente, a minha alegria de me formar e trabalhar e ganhar o dinheiro era uma coisa maravilhosa, porque eu lembro meu primeiro paciente do consultório na minha casa, era um paciente que eu atendia na faculdade, daí eu me formei. Ele falou assim, puxa, doutor, eu estou gostando de atender com o senhor, você não vai mais ficar aqui? Eu falei, não, estou me formando. Você me atenderia no teu consultório? Dele, veja bem, ele foi lá no meu consultório, meu primeiro paciente, fiz lá uma restauração, sei lá quanto que custaria essa restauração hoje, 100, 200, 300 reais, não lembro, era um dinheiro lá. E dele foi embora, eu sentei e pensei comigo, assim, muito, não esqueço até hoje, e esse conselho eu dou para muita gente que está se formando. Falei, ontem eu estava na faculdade, pagando para atender um paciente. Fazer a mesma coisa. E hoje eu me formei, vim aqui, eles estão me pagando para fazer a mesma coisa que eu fazia na faculdade. Então, eu aprendi o valor que o dinheiro tem através do trabalho. E durante muitos anos, trabalhei na minha casa, durante 5 anos. Isso que eu estava falando, que o doutor André está falando aqui, a doutora Maria Amélia, de você cuidar do seu consultório. Eu passava pano no chão, eu lavava meu instrumental, eu esterilizava meu instrumental. E eu vou contar uma coisa muito interessante. Final de ano, eu ia no correio, só quem é mais antigo vai lembrar, tinha o tipo de um cartão postal, era uma carta já com pré-selado, já tinha um selo, que era uma mensagem de Natal. E eu comprava, eu lembro que a sobrinha da minha esposa era menina, eu falava, vou te contratar para escrever o endereço de cada paciente que eu tinha atendido ali, e mandava um cartão de Natal para cada paciente. Naquele tempo, eu já entendia que eu tinha que fazer um marketing. Então, aquele paciente, quando ele recebia o meu cartão de Natal, que era uma coisinha simples, não era uma grande mensagem, não tinha nada, gente, ó, não tinha internet, não tinha fax, não tinha nada disso, tá bom? Eu sabia que... Não tinha fax, não tinha nada. Eu sabia que aquilo, ele ia lembrar de mim. O paciente ia lembrar de mim. Depois, anos na frente, daí eu comecei com o computador, eu fazia uma mensagem bonita de Natal, aí de aniversário, mandar mensagem de aniversário. Sabe, o dentista, gente, não pode ter vergonha de se vender. Você tem que ter vergonha de fazer coisas ridículas, mas não de se vender. Então, se você fizer um bom marketing, se você honesto no seu marketing, mandar uma mensagem, é assim, isso o dentista precisa aprender. O que eu fico muito preocupado, onde eu estava dando aula para o pessoal do curso básico e estava mostrando a clínica, o nosso tomógrafo, e as meninas novas, gente começando na profissão, preocupada, como é que ia ser, eu estava falando para eles o seguinte, a faculdade te põe na rua hoje e você não, só tem um canudo na mão que eles chamam, e nada, ninguém te fala sobre precificação, custo do seu consultório, planejamento de carreira, administração, não te fala nada. Então, os meninos hoje saem na rua, a gente tem lá centenas de alunos, doutora Maria Amélia, doutora André, né, são professores lá,
centenas de alunos, que eu vejo assim, as coisas mais básicas que a gente fala, eles ficam assim, olhando com aquele meio regalado, brilhando, né, pra gente. Aquela coisa, uma novidade. Mas nunca ninguém falou nisso na faculdade para vocês? Não. Claro, não estou generalizando, estou dizendo todas as faculdades. Mas vou dizer, a maioria. Dúvida. Na sua época falavam? Porque eu me formei em 2015, não falavam. Você se formou o quê? 2013? 2013, Também não falavam, porque a gente falavam. fez a mesma faculdade. Na sua época, alguém... Não falavam. E sabe o que eu acho engraçado? Assim, isso ainda hoje no Brasil, em 2026, né? Isso é visto como algo ruim dentro das universidades. Então parece que você não pode ensinar ao aluno da área da saúde que ele precisa gerenciar um negócio, que ele precisa ganhar dinheiro, que ele precisa pagar imposto de renda, que ele precisa ter lucro, né? Como se isso fosse uma coisa assim, uma aversão a esse tipo de coisa, quando isso, na verdade, é algo muito importante para até o bem do país. O bem da profissão, o bem dos colegas, da sociedade como um todo. E a gente simplesmente, isso é apagado da universidade, como se você saísse com o seu diploma e aquilo automaticamente viria o primeiro, segundo, terceiro paciente, aquilo fosse uma coisa que só através daquilo você conseguiria ter sucesso. E não é assim. Você precisa ter diversos outros conceitos fora da nossa área para que a gente englobe e obviamente, tenha sucesso dentro da odontologia. Eu tenho uma visão diferente. Eu não acho que isso é visto de uma maneira feia na faculdade, errada, nem nada do tipo. Eu acho que simplesmente não tem ninguém preparado na faculdade para ensinar isso. Não tem nenhum professor que, assim, saiba ensinar isso. Claro, uma pessoa ou outra sabe. Não faz parte do currículo. Exatamente. Não, que deveria fazer parte do currículo. Não é que você é um professor qualquer deveria te falar. Não, mas o que eu quero dizer, eu não acho que as pessoas veem como um problema. Eu acho que as pessoas não... as faculdades ainda não descobriram a maneira de colocar isso no curso. Primeiro que, assim, as faculdades de odontologia... A nossa grade está muito defasada. Muito, né? Desculpa falar, mas... Cada vez tem mais faculdade de odontologia, então muda muito e eu acho que a grande maioria coloca o mínimo necessário. E para você colocar essa matéria, seria necessário ou alguém, um cirurgião dentista, que hoje em dia tem muitos, né, dentistas que acabam indo para essa área, dentistas, tanto que clinicam, não clinicam, mas assim, nós encontramos até em rede social muitos dentistas que não clinicam, né, mas ou que nunca clinicaram e foram para essa área, a administrar, que fazem justamente marketing, administração, marketing. Tem muitos dentistas que são voltados para essa área, só que para uma faculdade pegar esses profissionais e levar para colocar, né, uma grade, tem que pagar, né? Colocar na grade da graduação, fica um custo mais elevado e eu acredito que essas faculdades não estejam interessadas nisso. Há alguns anos atrás, eu nem julgo a gente não ter isso na faculdade, porque eu realmente não tinha tanta gente especializada nisso. Acredito que teria que pegar alguém de fora, de outra profissão, um administrador, né? Não sei. Mas hoje em dia tem muita gente da odontologia que trabalha com isso. Inclusive, vamos trazer alguém que trabalha com isso aqui para vocês em um dos nossos próximos episódios. Mas eu sinto que é por isso que falta na graduação. Por uma questão mais financeira e... Mas administrativa também, além de financeira, eu acho administrativa. que engloba um pouco os dois coisas. pontos, sabe? Primeiro dia de aula, eu falo para meus alunos o seguinte: olha, cada dentista é uma empresa. Você tem que se comportar como uma empresa. Tudo isso que o doutor André e a doutora Maria Amélia falaram aqui, sabe que você tem que aprender, você tem que arrumar teu consultório, gerenciar isso, gerenciar aquilo, fazer tudo isso, além disso, atender o paciente. Todo dentista é uma empresa. Eu aprendi há muitos anos atrás, muitos e muitos anos atrás, numa reunião que eu tive com o comandante Rolim, que era o presidente da TAN na época, que ele era vivo, e na sala de reunião tinha lá um quadro, assim, os 10 mandamentos da boa empresa. E falava o seguinte: a empresa que não dá lucro não é ética. A empresa que não dá lucro não é ética. Aquilo ficou na minha cabeça, porque o dentista, às vezes, ele acha feio ele se achar... Não, porque eu sou... Sabe, gente? Dentista, médico, padeiro, quitandeiro, todo mundo está prestando serviço para alguém, vendendo alguma coisa para alguém. Sim. E todos esses serviços têm seu valor, e se você não vender, souber precificar, veja bem, entregar um bom serviço. A gente nunca abre mão de fazer um ótimo serviço, tá? Mas se você não souber precificar, você não vai ter lucro. Aí você trabalha, não sabe administrar. Então hoje a gente pergunta, né, o doutor André, a dona Maria Amélia, você tem consultório? Tem. Quanto custa uma hora da tua cadeira parada? Todo mundo fica olhando com aquela cara para você assim, quanto que custa? Eu não sei. Então, tá bom.
Você não sabe, muita gente não sabe. Mas se o dinheiro apertar, a pessoa vai começar a querer saber quanto que custa a hora parada. Porque você tem uma hora... Vamos lá, digamos que custa R$100 a hora de uma cadeira parada. Não estou dizendo que é esse valor, estou aqui, né, simulando. Tá bom, ninguém foi atendido, você gastou R$100, porque você tem aluguel, você tem imposto, tem água, luz, manutenção, funcionário, internet. Quer dizer, quando você somar, você tem um monte de coisa. Né? Então, se eu puser um paciente lá e eu cobrar R$100 dele, eu pago. Não. Se você puser um paciente lá e você cobrar R$100... Você vai pagar imposto. Você vai pagar imposto, vai gastar material para atender, tem a mão de obra. Quer dizer, então, a coisa não é tão simples, mas não é impossível, né? Difícil é. É difícil, mas exige dedicação e estudo, como qualquer coisa. Agora, tudo isso que a gente está falando, doutora Maria Amélia e doutor André, e eu me considero um empresário. Hoje eu tenho uma escola, que é uma faculdade de pós-graduação, né? E nós temos centenas de alunos, eu dou aula há mais de 40 anos, nós temos curso de especialização, curso básico, curso intermediário, enfim, vários cursos. Eu me considero também, além de cirurgião dentista, um empresário. Né? Mas, acima de tudo, o que eu falo para qualquer colega que esteja nos ouvindo, nunca abra mão da qualidade, nunca abra mão de fazer o melhor serviço, nunca abra mão de fazer um serviço honesto na boca do seu paciente. Não importa. Se você tiver lá um consultório na Faria Lima, na Paulista, um lugar chique, se você estiver na periferia, tem espaço para todo mundo. Eu vou trazer até aqui, futuramente, até um colega professor lá do curso, por exemplo, que ele tem uma clínica em Diadema há muitos anos, sabe? Que é um lugar que o pessoal fala, pessoal de um ticket mais baixo. Olha, ele está muito bem de vida, organiza, desculpa, faz um serviço de primeira, de qualidade. Então não é assim, então só quem está no lugar de ticket muito caro. Não, você tem um nicho de todo mundo, mas você nunca abra mão de fazer um bom serviço. Como é que você vai fazer um bom serviço? Planejando a tua carreira. Eu acho que isso vale muito para os recém-formados, né? Sim. Porque, como eu falei anteriormente, é muito difícil de começar na odontologia. É uma profissão muito difícil. Se você não tiver alguém ali que você conheça, que possa te dar uma oportunidade, vai ser difícil começar. Porque hoje em dia tá difícil de conseguir paciente. As pessoas prezam geralmente por profissionais mais especializados, né? Então, assim, eu vou contratar alguém para minha clínica. Eu quero contratar uma endodontista que já trabalha com isso há um tempo, já tem uma certa experiência. Quero contratar um clínico geral. Eu quero contratar um clínico geral que já tem uma certa experiência. Então, realmente, é uma profissão difícil de começar. Mas, você começando da maneira certa, vai dar certo. Você entrando naquelas clínicas, e eu não tô falando de clínica popular não, tá, gente? Porque tem clínica popular que faz tudo muito certinho e tem clínicas chiquérrimas que cobram valores altíssimos dos pacientes que também apresentam tratamentos com uma qualidade que não é baixíssima, exatamente. Mas como nós temos muitos alunos lá na clínica, né, na Bel, nós escutamos muitas histórias. Felizmente, nem eu, nem o André tivemos essa dificuldade no início, porque nós tivemos a oportunidade de já começar lá dentro. Mas muitos alunos nossos que foram trabalhar em clínicas que pediam que eles fizessem algo que eles não sabiam fazer. Eu nunca esqueço a história de um aluno nosso, o Dr. André vai lembrar, que ele trabalhava numa clínica. E ele comentou com a gente que, assim, era uma rua que tinham várias clínicas. E a maioria das clínicas eram da mesma dona. E todo mundo que tentava abrir uma clínica naquela rua, ela baixava o preço de todas as clínicas e essa clínica fechava. Então, ela fazia isso há muito tempo. Ela trazia dentistas recém-formados ou que estavam para se formar de fora, de outras cidades, do interior, para colocar ali, para trabalhar. Todo mundo sem CRO. E chegou uma paciente que ela fechou uma bichectomia. Isso faz muitos anos, tá, gente? Muitos anos mesmo. Foi quando deu aquele boom da bichectomia. Chegou a paciente para fazer a bichectomia. Essa dona da clínica, acho que ela devia receber os pacientes, fazer o orçamento. Ela fechou, falou, beleza. Eu lembro que ele tinha... Eu não lembro o valor agora, mas era um valor, assim... baixíssimo. E ele falou assim, olha, eu não posso fazer, eu não sei fazer, nunca fiz isso. Aí ela pegou um vídeo no celular e falou, não, mas aqui,
Aqui tem Olha um no vídeo vídeo. que ensina Olha no Dr. a Google. fazer. Olha no Dr. Google. Gente, e ele contava cada história dessa clínica. E assim, não é um caso isolado, né? Ele contando que o colega ali precisava extrair fizeram uma PPR para paciente já com o dentinho que ia ser extraído. Aí o colega lá da clínica, também, que não sei nem se o cara era formado na época, extraiu o dente errado. O que fizeram, André? Você lembra? Não lembro da resolução. Extraíram outro dente pra PPR encaixar. Então, extraíram um dente que não era necessário para conseguir fazer a PPR. Então, assim, são muitas histórias que, assim, a gente tá rindo aqui porque são coisas absurdas que acontecem por aí. E quando você se presta a começar dessa maneira, você já começou a sua história da maneira errada. Você já começou a sua carreira da maneira errada. Esse colega não começou da maneira errada, né? Ele achou uma oportunidade nessa clínica, mas assim, ele não seguia as orientações dessa dona, tanto que depois de um tempo, ele saiu, ele viu que realmente não tinha como sustentar, ficar ali. Fez especialização com a gente. Ele fez especialização com a gente, fez curso também depois de bucomaxilo, hoje ele é cirurgião bucomaxilo, então é uma pessoa que... Exatamente. Olha, gente, e tem uma carreira atrás, maravilhosa na odontologia. Todas essas histórias remete justamente ao motivo da gente ter esse podcast. Que a gente quer que os colegas... Olha, é lógico que a gente está falando daqueles mais novos de profissão, mas hoje nós temos muitos colegas com muitos anos de profissão que vão lá fazer curso com a gente. Porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Você senta no consultório, passou 5, 10 anos, você não passou uma tinta na parede do consultório, não fez um curso, porque a vida vai correndo, você vai atendendo. Só que assim, a odontologia evolui a cada dia. Cada dia... vamos falar de implante. Implante dentário, por exemplo, no Brasil tem 40 anos, mais ou menos, um pouco menos de 40 anos, que é uma coisa mais popularizou, tá bom? Popularizou. Mas naquele tempo lá, para fazer um implante dentário, o paciente tinha que vender um rim. Hoje não, hoje todo mundo tem acesso, tem milhares de dentistas, a gente já formou milhares de bons profissionais. Sem contar os cursos, Sem contar né? os cursos. Agora, veja bem, as pessoas, não adianta você querer ser um bom dentista se você não se atualizar em todas. Eu não estou discutindo se a tua faculdade te deu uma boa base ou não, porque isso você vai avaliar, tá bom? Mas mesmo se a faculdade te deu uma boa base, é muito pouco tempo para você ter prática nas coisas. É muito pouco tempo para você poder executar aquilo com maestria, né? Isso é uma crítica? Não, isso é uma constatação, né? Nós estamos constatando que um recém-formado, não importa que faculdade ele venha, que ele teve muito pouco tempo, ele pode ter a base, mas ele não tem a prática, e ele precisa de uma orientação. Por isso que eu falo, invista na sua carreira, faça curso, não importa que curso você vai fazer. Você quer fazer harmonização, você quer fazer implante, você quer fazer endo. No próximo podcast teremos aqui o professor Renan, que é pério, nós vamos falar da evolução da pério. Todas as áreas da odontologia são importantes. Todas são importantes. O Brasil é um país, tem mais dentista no mundo, mas tem uma população muito grande. Todo mundo tem boca, todo mundo tem dente e todo mundo precisa de dentista. Só que assim, quem vai se destacar é aquele que é bom, aquele que investiu. Independente de quanto você vai cobrar, tá bom? Você tem que saber fazer conta para não pagar para trabalhar. E o que aparece, né? Porque não adianta você ser o melhor e ninguém saber que você existe. Aí é a segunda parte, cara, que a gente fala assim, você tem que ser bom, aí depois você tem que se vender. Às vezes eu falo assim para os meus... Eu lembro quando a gente começou na implantodontia muitos e muitos anos atrás, como eles me chamavam, que eu era o rei da dentadura, porque eu fui protético antes. Aí vinha a paciente, olha, doutor, eu tenho uma dentadura aqui inferior que não para. E aí eu ficava lá, não tinha opção, não tinha implante ainda, depois que a gente começou a fazer implante para o Brasil e trabalhar. Quando eu vi que dava para fazer uma overdentary, que era uma que a gente colocava 3 implantes com o-ring para obturar a dentadura, o que eu fiz? Peguei na minha lista de pacientes, todos os pacientes que tinham prótese total inferior. Mandei uma cartinha. Olha, nós temos uma técnica agora, sei que tem essa prótese que não para, podemos te ajudar. Vem nos visitar. Olha, gente, eu fazia dezenas de overdentary por mês, mas dezenas e dezenas. Eu não esqueço de uma paciente, tá bom? Que eu coloquei os implantes nela. Aí, quando ela veio na hora de fazer a prótese, coloquei o cicatrizador, desgastei a prótese dela só para adaptar, para depois fazer o o-ring. Quando ela voltou, ela beijava a minha mão. Falou, doutor, só com o cicatrizador já segurava. Eu não comia alface não sei quantos anos. Então, quando eu falo que a nossa profissão precisa de atualização, precisamos ganhar dinheiro com a profissão, mas precisamos ter essa satisfação profissional e pessoal de ajudar as pessoas, a hora que você conseguir ganhar dinheiro com a tua profissão,
se sentir importante porque você auxiliou essas pessoas, melhorou a vida desse teu paciente, você vai ficar muito feliz com a tua profissão. Claro, você não é dentista, você não acorda e dorme dentista. Você tem uma profissão, que é cirurgião dentista, que quando você estiver trabalhando, você vai fazer o melhor que você puder. Já que você passa grande parte da tua vida trabalhando, que te traga satisfação. Não só financeira, é lógico, financeira é importante, mas se você fale, puxa, quantos pacientes eu deixei contente, quantos pacientes que a gente já viu, né, doutora André, doutora Maria, que choraram depois, a doutora Maria Amélia, até há pouco nós temos um programa na rádio, ela trouxe uma paciente para fazer um testemunho de como mudou a vida dela, e não era nem questão de dinheiro, uma questão de outras situações. Então, assim, isso a gente vai dormir feliz. Puxa, olha, eu fiz diferença na minha profissão. Realizado, né? Talvez pessoalmente, profissionalmente também, né? Então, assim, tudo que o Dr. Ricardo e a Maria Amélia falaram, assim, principalmente com a questão de você... eu acho importante falar que você tem que ter paciência quando você se forma. E também entender que, assim... você tem que buscar por aperfeiçoamento, por educação, por especialidade. A gente sabe que a odontologia, a área da saúde como um todo, está muito especializada, né? E a gente sabe que hoje é uma tendência de mercado você tentar ir para uma especialidade para também você ali talvez focar mais na especialidade no qual você gosta, no qual você tem mais talento, né? Todas as que a gente tem talento. Nunca tive vergonha de falar que eu nunca fiz um canal na minha vida. Para mim a vergonha é causar um dano. Fiz um, né? Mas assim, para mim o pior é causar um dano num dente do paciente do que eu fazer algo que eu não sei, né? Então a gente acaba indo para as especialidades, né? Então assim, eu próprio quando saí da faculdade eu fiz a residência de bucomaxilo, fiz implantodontia, tudo numa sequência só. E meu pai falava isso para mim. Meu pai sempre foi muito preocupado em educação. Ele falava assim, André, estuda. Você vai ter o tempo que você vai ganhar dinheiro, que você vai trabalhar, que você vai se dedicar, que você vai correr atrás das coisas de bens, enfim. Mas agora você é um cara novo, você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar e com isso você vai colher lá na frente. E hoje eu concordo com isso, né? Quanto mais cedo a gente consegue fazer esse tipo de coisa, mais cedo a gente acaba colhendo os frutos também. Porque obviamente a vida vai andar, você vai casar, você vai ter filho, a gente tem menos tempo, hoje eu sei muito bem disso. Então assim, você que está saindo da universidade, né? Você que está iniciando a sua carreira profissional, busque por qualificação. Eu acho que o mercado ainda recompensa as pessoas que são preocupadas com a profissão, que querem se especializar, que querem entregar o melhor para o seu paciente e que, assim, pessoas que são apaixonadas por determinada especialidade e que tenham um tato para isso também. Porque muitas vezes você, como clínico geral, você vai fazer coisas no qual você não gosta, no qual você não tem tato, às vezes você não vai entregar o melhor que você pode. Isso é muito natural, né? E emendando aí a conversa do André, assim, a odontologia hoje tem muitas especialidades, tá? Muitas especialidades. E ela ficou muito tecnológica também, né? Então demais. É importante que o profissional, eu sei que é difícil, por exemplo, eu sou formado há muito mais tempo, todas as pessoas formadas há muito mais tempo têm mais dificuldade a se adaptar à tecnologia. Então, hoje nós temos escaneamento, nós temos cirurgia guiada, nós temos um monte de tecnologia que não tinha antigamente. Não só no consultório, no laboratório de prótese também tinha. Então, hoje a gente tem que se adaptar a isso. Mas não tem volta, gente. Não tem volta. A tecnologia não tem volta. Nós vamos ter que nos adaptar. Eu brinco assim, né? Quando a gente tem que digitar alguma coisa... Aqui eu falo, eu sou velho, eu tenho um dedo gordo, né? Então, os jovens vão lá, num segundo digita um monte de coisa. Mas a gente aprende a digitar. E o dentista tem que aprender a trabalhar com tecnologia, conhecer e saber dominar isso. E não só tecnologia, né? Tudo evolui. Todas as especialidades. Acho que qualquer dentista formado na mesma época que você teve uma especialidade de uma maneira que hoje em dia já mudou, já evoluiu. Nem sempre a evolução vai ser uma coisa tão tecnológica, mas assim, as técnicas mudam. Muda. Então, é muito importante o profissional estar sempre se atualizando. Eu falo porque eu me formei em 2015, faz 10 anos, né, que eu sou formada, e muita coisa mudou. Gente, até a maneira de ensinar o paciente a escovar os dentes, eu aprendi de uma maneira na faculdade, e na especialização de periodontia eu aprendi de outra maneira. Então, tudo muda, tudo evolui. Então, é muito importante isso que o Dr. André falou, concordo totalmente. A gente se forma, quanto antes você se especializar, obviamente, sabendo o que você quer
fazer, não falar assim, vou fazer qualquer especialidade, qualquer coisa, só porque eu tenho que me especializar. Não, você tem que saber mais ou menos o caminho ali que você quer seguir, mas seguir se aprimorando. Então, todo ano tá fazendo algum curso de atualização, ou um curso pontual, cursos... por exemplo, você que é cirurgião dentista, tem diversas técnicas novas de enxertia, de cirurgia, de instalação de implante, da parte protética. A parte protética evoluiu de uma maneira, assim, absurda nos últimos anos. A mesma coisa. Quando eu fiz especialização, eu aprendi uma coisa. Hoje em dia, as técnicas que a gente utiliza no consultório são, assim, a base é a mesma, mas, assim... técnica, componente, tecnologia, tudo produtos, produtos totalmente diferentes. Então, assim, na especialização, na época da especialização, eu usava uma empresa de implante. Hoje em dia, eu uso outras. E a gente tem que estar sempre pesquisando, vendo o que agrada mais, né? Nós como profissionais, porque às vezes o que me agrada não é o que agrada. E vendo que está trazendo mais resultado também. Exatamente. Né? Então tem coisas que evoluem para o bem do paciente, longevidade, prognóstico a longo prazo, enfim. E a gente quer, obviamente, absorver essa tecnologia, essa mudança para entregar um produto melhor. Exato. A gente tem esse cuidado. Isso que o Dr. Ricardo falou assim, não volta mais atrás. Não volta. O dentista tem que entender que ele vai ter que se adaptar a novas realidades, não só de mercado, mas como de tecnologia, porque hoje uma criança de 2 anos nasce com um celular na mão. Nasce com um iPhone na mão. Um menino de 5 anos tem um iPhone, ele tem um iPad, ele tem um PlayStation. A gente foi uma geração que, na verdade, cresceu e foi acompanhando essa tecnologia. Hoje a criança nasce com ela. Então, assim, eu entendo que tem muitos dentistas de mais de 30, 40 anos de formato que ainda tem uma resistência para entrar em tecnologia, de às vezes entender que tem que absorver novas técnicas, novos cursos, mas, gente, não tem como voltar atrás disso. Eu acho que a única das poucas coisas que a gente fala muitas vezes de voltar atrás, e isso nós vamos falar no próximo programa com o Dr. Renan, é que muitas coisas que evoluíram muito rapidamente, a gente teve que voltar um pouquinho atrás para rever alguns conceitos biológicos importantes. E não é voltar, isso, sim, né? Rever, isso, relembrar. Exatamente. São coisas que... etapas foram puladas, isso, vamos dizer assim. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, apesar da gente estar falando, né, disso de evolução, tudo mais. Eu queria saber qual que foi o caso mais marcante da carreira de cada um de vocês. Gente, eu não tenho nenhum caso estapafúrdio, né? Eu falei daqueles casos da Overdentro, que deixava contente, mas eu me lembro que quando eu me formei eu estudava um pouco de oclusão, problema de ATM e as suas consequências, o que ocorriam, danos que podiam fazer. Eu lembro que uma paciente minha me ligou, eu tinha consultório na minha casa ainda. A paciente me ligou e falou, olha, mamãe, eu levei ela para o hospital, ela está com as costas toda travada, não anda, a perna não anda. E eu sabia que a mãe dela tinha um problema muito grave de ATM. Né? Ela tinha uma disfunção enorme. Olha, e fui lá, ninguém resolve, como eu vou passar aí, eu posso levar minha mãe para ela? Pode. E essa pessoa veio, era do ABC, eu estava na Vila Mariana, levou a mãe dela lá. Essa paciente depois tem outras histórias muito bacanas com ela. E a hora que eu olhei a mãe dela assim, o rosto todo travado, gente, só de olhar você percebia. Eu tinha me formado há pouco tempo, mas eu tinha um laboratório ainda, lá no fundo da minha casa, do laboratório. Eu moldei ela. Eu lembro ainda que eu pus sal para vazar o modelo com gesso para endurecer, deixei ela na sala de espera enquanto fazia outras coisas. Ela ficou comigo lá um tempão. Aí fui lá e fiz uma placa mil relaxante para ela. Simples, uma coisa básica, simples. Eu falei, olha, eu não sei se vai dar certo, vamos tentar. E coloquei essa placa mil relaxante. Ela já tinha tomado remédio no hospital, não tomando nada. Já fazia 3, 4 horas. Ela sentou lá e falou, vai ficando aí enquanto eu atendo tua filha. Essa senhora saiu de lá andando. Ela subiu a escada, quando ela entrou, né, tinha uma escadinha para entrar na minha casa, subiu carregada. Ela saiu andando. Então aquilo me mostrou uma coisa muito interessante. Eu não fiz nenhum milagre, tá, gente? Isso não é nenhum milagre, isso é só um estudo. Me mostrou o seguinte, como é importante a gente estudar e ter conhecimento, né? Não é só estudo, você tem que pegar, estudar e colocar na prática o teu conhecimento para saber se ele se aplica. E foi legal que se aplicou. Então aquilo me deu um ânimo de continuar estudando, de continuar vendo bons resultados, prestando atenção. Eu era formado há pouco tempo, mas eu não perdi uma conversa com um dentista mais velho, bem formado, que podia me dar informação. Eu ia em consultório, não tinha vergonha de ligar para
porque eu conhecia muito dentista, que eu fui protético, eu conhecia muito dentista bom. De ligar para esses dentistas, olha, estou com uma coisa assim, estou com uma coisa assado. Por quê? A odontologia naquela época era menos concorrida, talvez, mas, assim, a gente tinha uma relação muito boa entre os profissionais. E foi uma experiência muito bacana. Não foi nada demais, não salvei a vida de ninguém, mas o que aconteceu? Eu consegui tirar uma pessoa de uma situação que ela não conseguia de nenhum. O que aconteceu? Eu ganhei pontos com aquela pessoa, ganhei, fiquei feliz, mas carreguei aquela satisfação pessoal comigo. Falei, puxa, uma coisa que eu estudei, fiz e ajudei uma pessoa. E sabe quanto cobrei daquela pessoa? Nada. Porque eu não sabia se ia dar certo ou não. Falei, vou tentar. Você veio aqui, não tem importância. Eu mesmo começando a profissão, a filha dela, minha paciente, falei, olha, não gastei nada, eu mesmo fiz lá a placa para ela. Vamos lá, professor André. Nossa, já peguei cada pepino, né? Mas é um caso marcante, não precisa ser um pepino, é um caso que marcou. Eu acho que teve um caso que me marcou. Teve 2 casos que me marcaram bastante, mas acho que esse em específico, acho que foi um caso que me deu muita satisfação de realizar, tanto profissionalmente como pessoalmente. Vocês sabem quem é, né? Posso falar o nome dela que não tem problema nenhum, a Juliana, que foi uma paciente que eu tratei ela na época da minha residência, né? No Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro Saboia, né? Onde eu sou plantonista até hoje. E era uma paciente de 18 anos de idade, né? A Juliana, diagnosticada com ameloblastoma em mandíbula, né? E bem agressivo, né? A gente estudou muito o caso dela, a gente pensava em fazer uma ressecção parcial, acabamos que conseguimos fazer uma ressecção marginal, conseguimos manter a base da mandíbula dela, conseguimos preservar o nervo alveolar dela. E era bem pouquinho, né, aquela base. Muito, né? E nós fizemos uma enxertia óssea no momento da ressecção, né, porque eu já estava na área de implante, então eu levei a parte de biomaterial para a gente tentar reconstruir naquela área e colocamos uma placa de reconstrução e a paciente evoluiu muito bem no pós-operatório, fez o acompanhamento a nível ambulatorial, depois a gente acabou removendo a placa dela e 6 anos depois desse primeiro procedimento, imagina uma menina de 18 anos, e se eu não me engano era de lateral até posterior, até segundo molar. De onde que ela era? Ela era do interior de Minas Gerais e ela estava aqui porque uma irmã morava aqui. Pessoa muito simples, né? E aí eu já tinha saído do Saboia, fiquei um tempo fora, né? Antes de voltar como cirurgião, como plantonista. E como a gente tinha conduzido o caso na residência, ela teve alta do serviço e mandaram ela para o consultório, né? A Juliana para o consultório, então ela veio me procurar para a gente poder iniciar a parte de reabilitação com implantes dentários. E quando ela veio, nós fizemos a tomografia lá na escola, ela tinha formado uma qualidade óssea, assim, vocês viram. Um caso maravilhoso. Absurdo, maravilhoso, algo assim... Emocionante. Difícil de ver, emocionante. E a gente acabou ali falando assim, não, vamos fazer esse caso, vamos fazer um guia multifuncional, vamos planejar, vamos fazer impecável esse caso. Então nós fizemos todos os implantes, fizemos depois uma peça parcial totalmente em metalocerâmica e o caso ficou assim um espetáculo, né? A gente fez isso de muito bom grado, de coração, não saiu R$1 para a paciente, né? A gente teve essa preocupação e a gente tinha essa preocupação genuína de entregar uma coisa assim muito bem feita pro bem da paciente, e isso me causou um bem pessoal muito grande, né? A gente até apresentou esse caso, né, em alguns congressos. Então eu lembro muito desse caso, assim, uma pessoa maravilhosa, Juliana, e um caso que ficou maravilhoso. Então esse caso, assim, me marcou bastante porque, apesar de ser um caso difícil, de alto custo, a gente fez, assim, com uma satisfação muito grande. Mas esse o que eu digo é o seguinte... seguinte... Ela continua acompanhando lá no consultório, acompanha, né? Vira e mexe, manda uma mensagem. A Juliana é uma pessoa muito querida, a gente gosta muito dela. Você falou, não teve custo nenhum, porque quando a gente faz uma coisa de coração... Não, foi algo não muito... Não tem outro custo, né? Não, a satisfação. Eu lembro que a gente, num evento que nós fomos numa empresa, que cada um tinha que apresentar o caso, o André ia apresentar outro caso, falando, André, apresente esse caso para as pessoas. Porque era até a empresa que forneceu um enxerto para a gente. Que foi a Balmer, né? Que forneceu os enxertos. Que forneceu os enxertos. A Balmer, que é parceira nossa, a Balmer tem enxertos maravilhosos, que forneceu o enxerto. E eu falei, André, mostra, porque estava um monte de aluno nosso, foi lá, né? Até a caso de encher os olhos mesmo. Foi uma casa bacana. E você, doutora Maria? Acho que o caso mais marcante que eu já fiz foi... Não tem como falar outra, né? Foi da minha avó. Essa é marcante, né? Até tinha pensado outra pessoa, mas essa foi marcante. Essa é legal. Na época, era época de pandemia ainda. Minha avó tinha completado recentemente 100 anos. Uma criança. Uma jovem senhora, né? E ela usava uma PT superior e ela tinha alguns dentinhos anteriores, inferiores, que estavam bem mais ou menos.
e uma removível. Só que um desses dentinhos quebrou. E assim, já tava um caso super complexo, não tinha... Mobilidade tava grau tudo 3, muito ruim, né? não Assim, tinha bem... muito como salvar. E era desconfortável, né? Ela reclamava de dor. Então, assim, Ela não reclamava. Mas eu Mas ela lembro não que... comia. Isso, Ela não reclamava, isso, mas ela mas- começou a não comer, né? Mas a gente só percebeu isso Eu lembro depois, na disso, verdade. Ela não reclamava. Orgulhosa, A gente achou né? que ela não comia por... Assim, não, ela comia, mas ela não comia tanto. A gente Porque achava ela que era gostava, por né? conta da idade, né? Assim, tá ficando mais velhinha. Bem velhinha, no caso, 100 anos. Tá ficando mais velhinha. Tá deixando de comer algumas coisas, normal. E ela chegou com esse dentinho quebrado e a gente precisava, assim, no mínimo, do mínimo, precisaria extrair esse dente. E ela tomava um anticoagulante bem forte na Bem época, potente. né? E foi um caso, assim, que chegou a hora que você falou assim, ou faz, não tem o que fazer. Vai ter que anestesiar, vai ter que abrir pra tirar dente, pra extrair dente, então já vamos fazer um protocolo carga imediata. Porque ela tinha osso nessa região, né? Então, na época, a minha tia, que é médica, auxiliou essa parte do anticoagulante para manejar essa parte. E nós fizemos a tomografia lá na Bel mesmo, porque nós temos tomógrafo lá, enfim. Fizemos a tomografia, guia multifuncional. Ela era muito boazinha, né? Minha avó faleceu já, ela faleceu 2 Faz 3 anos. agora. Fez 3 anos essa semana que a Não, vovó faz 4 anos. 4 anos. Ela faleceu 2 anos depois, então ela faleceu com 102 anos. E comeu ela era- 2 anos, né? ela era muito boazinha, então assim, ela foi lá, fiz a cirurgia, extraí todos os dentes, instalei os 4 implantes ali em mandíbula. Em quanto tempo Na ficou mesma pronto? etapa, já moldei. Eu lembro que a cirurgia foi numa segunda ou terça-feira. E sexta-feira a gente já instalou a prótese definitiva. E assim, momento algum ela reclamou de nada. Nada. Anestesiou, não reclamou. Incisou, fez implante, moldou. Foi pra casa, voltou pra fazer prova. Nunca reclamou de nada. A única coisa que eu ficava preocupada era a questão do anticoagulante mesmo, porque no caso dela, era algo bem delicado mesmo. Mas foi super tranquilo. E fizemos a prótese, instalei ali em 4, 5 dias. E ela passou o resto da vida, que foi um tempo curto, né? Mas foram 2 anos, com Qualidade alegria. de vida. Com qualidade, Qualidade de de vida. Eu vou vida, te se contar uma alimentando. coisa, eu vou dar um testemunho aqui. E só pra concluir essa parte, ela tinha uma cuidadora, né? Porque ela era muito velhinha, não dava mais pra ela morar sozinha. E assim, a minha avó era minha vizinha. Então, eu encontrava com ela todos os dias. Com ela, com a cuidadora, com todo mundo. E a cuidadora dela veio falar pra minha mãe. Falou assim, antes da cirurgia. Nossa, Dona Amélia não gosta de carne. Que a gente falava, ela adora carne, linguiça, torresmo, ela adora tudo isso. Sempre amou. E ela falava, ela não gosta. Ela não gosta mais disso. Vocês falam que ela gosta tanto, ela não gosta mais disso. Ok. Fizemos a cirurgia. Passou um tempo, ela começou a falar, a primeira coisa que a Dona Amélia come na hora que coloca o prato é a carne. Coloca a carne, ela come toda a carne. E quer mais carne. Coloca a linguiça, ela quer linguiça. Coloca o torresmo, ela quer... Coitada, Pacientes os não, dentinhos, ela não comia conseguia. torresmo, mas ela tinha 102 anos, Ela tá, não gente? 100 conseguia anos. mais, É. tadinha, né? Ou seja, ela parou de comer as coisas que ela gostava pelo simples fato dela não conseguir. E, assim, em nenhum momento ela reclamou disso. Ela veio falar que ela não conseguia comer, que ela não estava comendo por conta disso. E nós descobrimos que ela realmente parou de comer porque ela não conseguia por conta disso. Porque na nossa cabeça, assim, tá mais velhinha, tá com um paladar diferente, tá escolhendo outras coisas pra Eu vou comer. dar o meu testemunho assim. A avó da Maria Amélia, mais conhecida como minha sogra, Dona Amélia, Maria Amélia e Amélia, né? E eu pus o nome da minha filha de Amélia, porque a minha mãe era Amélia e minha sogra era Amélia. Então eu pus o saco das duas com o nome só. E eu adorava fazer comida que ela gostava, que não era feijoada, chamava feijão gordo, né?
Então tinha linguiça, paio, tudo, mas não era feijoada. E ela adorava comer aquilo. E a gente ficava feliz de ver uma pessoa dessa idade, porque o que uma pessoa de 100 anos tem de prazer na vida? Tá com a família e comer bem. Estar com as pessoas que ama e se alimentar, quem gosta de comer. Isso. E ela gostava de comer. Tudo bem que ela me deu calote e não pagou. Mas sogra é assim mesmo, né, gente? Ela não pagou o tratamento odontológico também, tá, gente? Mas pelo menos não reclamou, né? Mas, gente, essa risada que nós estamos dando aqui remete àquilo que a gente falou, a satisfação profissional, né? Aquela coisa de você, essas histórias que todos nós constamos aqui do casos marcantes. Tenho certeza que todos nós temos muitos casos marcantes aqui, não temos só isso, né? São aqueles casos que a gente fica feliz, aquela satisfação pessoal. O dinheiro, gente, veja bem, é um resultado de você ser um bom profissional. E lembre-se assim do intuito do nosso podcast. É fazer você pensar, para você se planejar na sua profissão, para o seu futuro, tanto para você estudar, tanto para divulgar o seu conhecimento, tanto para você poder ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro não tem uma tabela, então você tem que ganhar não sei quanto, não importa. Cada um vai ter aquela medida que para ele é interessante, né? Cada uma medida para ele é interessante. Então, não vamos julgar o quanto cada um tem que ganhar, mas aquilo que você acha bacana para você ter uma vida confortável e que faça jus ao investimento que você fez na tua profissão e à nobreza que a odontologia tem. Porque é uma das melhores profissões. Aliás, no Brasil, eu acho a melhor profissão que tem a odontologia, tá bom? É a melhor que tem. Mas seja honesto, invista na tua profissão, seja uma pessoa receptiva com o seu paciente. Lembre-se, nós tratamos de seres humanos, tá? Nós tratamos de seres humanos. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender na hora que você vai receber um paciente. Não adianta só pensar em dinheiro. O dinheiro vai vir como consequência. Eu tenho certeza que a doutora Maria Amélia bom trabalho, e o doutor André comungam com essa minha... Eu acho que não tem nada melhor do que deitar a cabeça no travesseiro com a mente tranquila. Exatamente. Sabendo que você fez o que tinha que ser feito, o que podia ser feito, passou o tratamento que o paciente realmente precisava, as opções que ele poderia fazer, que poderiam resolver o caso dele, né? E devolver a qualidade. Gente, acho que não tem nada mais prazeroso na nossa profissão do que devolver qualidade de vida e autoestima para os pacientes. Bom, gente, o nosso primeiro podcast dessa série de podcasts aqui da Bell, né, que estamos fazendo para você. Estamos ali, Dental Connection by Bell, da nossa escola de pós-graduação. Temos lá mais de 40 anos na Vila Mariana, com a equipe de professores maravilhosos. Vamos conhecer muitos que vão vir aqui, tá bom, gente? E todos vão dar testemunho como eles planejaram a sua carreira. É isso que eu quero que vocês entendam e que espero que isso possa colaborar um pouquinho com o sucesso de cada um. Doutora Maria Amélia, doutor André. Muito obrigado, gente. Prazer enorme sempre estar aqui com vocês. Vai ser uma série de podcasts fantásticos, né? Vamos dar muita risada, brincar bastante, mas levar muita informação valiosa para vocês. E esperamos vocês semana que vem. Todas as semanas. Eu, Ricardo Juguidar, e todos meus queridos amigos aqui, doutor André, doutora Maria Amélia, esperamos você na próxima semana com um podcast da odontologia importantíssimo para você. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os seus amigos. Mande para os seus amigos, fazer um apelo aqui. Multiplique para os seus amigos, pelo amor de Deus. Um abraço, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau.